As obras de macrodrenagem vão resolver esses problemas de alagamento lá em Vila Velha, principalmente nesses bairros ali, Cobilândia, Grande Cobilândia, naquela região ali. Vamos, Gabriel, vamos falar sobre o assunto. Fala, Dudu, é verdade. Olha, em algumas regiões que a gente passa, realmente a gente já sente uma melhoria, né? Por exemplo, algumas regiões aqui da Grande Cobilândia mesmo, nas partes, digamos, mais próximas de Cobilândia em si, a gente passando de veículo, passando de carro nesses últimos meses, a gente já percebe uma melhoria, né? A gente esteve, né, em meses anteriores, no último ano principalmente, próximo ao restaurante ali em Cobilândia. O pessoal que acompanha a gente há algum tempo deve lembrar que por ali sempre ficava muito alagado. Passamos lá nesses últimos 2 dias e a água estava baixa por lá. Por exemplo, mais algumas regiões, como essa aqui em que nós estivemos, tanto nessa última segunda-feira como nessa terça-feira, né, que é a região aqui de Nova Cobilândia, Sotelândia, por aqui a situação ainda está complicada, né? Nós estamos aqui com o Luiz Fernando Gregório, que é gerente de gestão e planejamento da SEDURB, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Estado. E ele está aqui nos atendendo justamente para falar sobre essas obras de macrodrenagem. Luiz Fernando, conta pra gente. Como que é o funcionamento dessa obra, como está o andamento dessa obra, em que momento o pessoal desses bairros aqui de Nova Cobilândia, Sotelândia, sentirão essas melhorias também? Bom dia. Bom, primeiramente, bom dia a todos. É importante falar, quando a gente fala de macrodrenagem, a gente precisa lembrar de 3 pontos muito importantes. O primeiro é de que a região metropolitana de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana principalmente, são compostas por vários córregos e rios. Rio Aribiri, Rio Marinho, Grande Cobilândia. E esses rios eles recebem influência de nível do Rio Jucu e também do mar. A proposta da macrodrenagem, que ela é definitiva, é de que a gente faça estações de bombeamento através desses rios até levar a água que é reservada no continente para o mar. As obras já estão adiantadas, são mais de 30 obras e um investimento de 700 milhões de reais. 6 obras já foram concluídas e nós temos seis obras já foram concluídas e 24 obras ainda estão em execução. É importante lembrar que isso é um sistema e a plenitude dos resultados serão vistos quando o sistema ficar pronto no segundo semestre de 2024. Quando a gente analisa alguns pontos que a gente já entregou, por exemplo, a IBAP Marinho, Cobilândia, a gente já recebeu notificações da própria comunidade, das escolas, dos pais, professores, de que regiões que antes alagavam, hoje não alagam mais. Isso mostra a eficiência do sistema enquanto ele é operacionalizado individualmente. A partir de 2024, quando o sistema estará integralizado por completo, todo esse problema que é crônico e histórico na região metropolitana, ele vai acabar. Vale ressaltar que a gente tem tecnologia de ponta para resolver esse problema. Sensores espalhados por todas as EBAPs, elas coletam dados sobre o nível do mar, o nível dos rios e a partir daí as bombas são acionadas de forma remota, muitas vezes até mesmo pelo próprio celular. É um sistema quase automatizado? Ele é 100% automatizado. Ele pode ser acionado tanto manualmente pelo operador, quanto através de um aplicativo de celular. Isso faz com que a gente tenha 100% de certeza de que as bombas serão acionadas. Agora, a gente está fazendo uma reforma dentro de casa. A gente se compadece com toda a situação, a gente sabe que gera transtorno. Eu digo que os anseios de concluir a obra é da comunidade, mas também é do governo do estado, é uma determinação do governador Renato Casagrande que a gente finalize essa obra o quanto antes e a gente quer muito entregar e resolver esse problema em definitivo. Uma outra questão importante que a gente precisa lembrar é da questão do descarte do lixo. Ontem a nossa equipe esteve em alguns canais, esteve em alguma estação de bombeamento e identificou uma quantidade de lixo muito grande. Existe sim um sistema para que a gente possa proteger as bombas. A gente identificou esse problema dos lixos nas encostas e fez um aditivo para contratar umas barreiras ecológicas para proteger as bombas, mas a gente precisa da ajuda da população também,
para que se conscientize de não jogar o lixo nas encostas. Esse lixo ele pode ser sugado pelas bombas e aí danificar todo o sistema. Imagina só que são 420 milhões de litros por hora sugado. Então a força dessas bombas são muito grande. Então a gente precisa da conscientização da população para que a gente também possa ter o resultado definitivo dessa obra. Certo. Gregório, o Dudu tem uma pergunta para passar para a gente do estúdio. Eu vou ouvir aqui a pergunta e eu repasso para você, tudo bem? Fala, Dudu. Bom, Gregório, eu não entendo nada de engenharia, mas eu tenho reparado, como eu sou aí da região, né? Eu tenho reparado que a construção lá do canal, ela é muito elevada, parece um muro de concreto muito alto. E as ruas do entorno, as ruas do lado, quando chover, dá a impressão de que a água vai ficar alagada ali. Como é que vai ser feito o escoamento desta água ao lado deste canal com este muro alto que está sendo construído ali no canal do Rio Marinho? Certo. Gregório, é uma pergunta técnica. Ele fala em relação ao canal do Rio Marinho, ele percebe que estão sendo construídos muros altos, né, ao redor ali do rio mesmo, ao redor do canal, né, e ele pergunta em relação ao escoamento da água nas ruas que passam ao lado desse canal, se tem um risco delas ficarem retidas ou não. Como será feito o escoamento dessas ruas ao lado do canal, no local em que esse muro, né, um pouco mais elevado, está sendo construído? Uma pergunta técnica. Perfeito. Dudu, obrigado pela pergunta mega importante. É uma preocupação que todo mundo tem, né? Os muros foram colocados justamente para inibir o lixo ser jogado dentro do canal. Agora, quando a gente fala das bombas, as bombas, por mais que exista uma reservação de água na lateral desses muros e também nas ruas, com as bombas, o esgotamento da água será quase que imediato. A exemplo de Cobilândia. A gente teve anteriormente, quando a rua alagava, por mais que o sistema já esteja implantado, logo após o acionamento das bombas, a água é escoada quase que imediatamente. Então, por mais que possa existir alguma reserva de água ali, as bombas serão capazes de sugar isso de forma imediata, minimizando qualquer tipo de transtorno que possa existir. Ou seja, isso também está previsto ali dentro da execução das obras. Gregório, muito obrigado por ter nos atendido, tá? Dudu, só passando aqui uma outra questão que foi reclamação de moradores aqui da região, que é em relação à questão do alagamento um pouco maior aqui, tornar, né, essa rua aqui ao lado do canal do Rio Marinho um verdadeiro rio, né? Acaba que as pessoas que não conhecem a região não conseguem diferenciar o que é, né, o valão, o que é o rio da rua e acabam muitas vezes entrando no valão, pensando que aquilo ali é uma rua central. Tá? A gente já conversou aqui com o Gregório, ele explicou para a gente que é uma situação de sinalização de trânsito, ou seja, seria uma competência da prefeitura mesmo, criar ali uma sinalização nas margens ali, né, dessa ponte, se é que dá para chamar de ponte aqui, que corta essa região, ou seja, é relacionado realmente à sinalização de trânsito, não tem relação com as obras que estão sendo feitas de macrodrenagem, Dudu.